Olá! Agora eu queria falar um pouco com vocês sobre o primeiro princípio da Igreja Multiplicadora, oração. Longe de mim aqui tentar trazer algum ensinamento a respeito dessa área, mas eu queria só estimular e pontuar rapidamente a respeito da importância da prática da oração e da intercessão, tanto na nossa rotina devocional, quanto na nossa rotina de liderança e principalmente como uma atuação ali na formação da nossa liderança e do nosso evangelismo, né? De tudo que a gente pensa e reflete sobre oração, eu acho que uma primeira coisa que eu gostaria de pontuar, talvez trazer algum acréscimo para você, é a respeito da transparência. Por algum motivo, a gente foi ensinado ali, né, devido toda ao zelo, à devoção, ao temor da grandeza de Deus, a gente acaba fazendo do momento de oração um momento mais performático do que de fato um diálogo. E eu creio que isso atrapalha demais a nossa rotina de oração. Se o momento de oração é aquele momento quase teatral, onde algumas pessoas lá no Paraná, você que não sabe, é interessantíssimo, né? A maioria dos pastores lá batistas vieram do Rio de Janeiro, ou tem a formação aqui no Rio de Janeiro, ou tem como pastores modelos líderes do Rio de Janeiro que foram lá no passado. E é muito interessante como eles absorvem isso. E tem uma piada que a gente fala no Paraná, porque no Paraná a gente fala porta, torta, mas quando o pessoal começa a orar, todo pastor vira carioca, é impressionante. Senhor meu Deus! E começa a pegar aquele sotaque, porque eles têm na memória aqueles grandes ícones cariocas que eles tinham lá, e faz toda aquela performance, né? E perde toda é lógico que está num momento litúrgico ali, tem que ser uma coisa bonita, bem produzida, mas a gente acaba levando isso para o dia a dia e a gente não consegue ter uma vida de oração. Você não conseguiria ter um relacionamento com seu pai, com a sua mãe, se ao visitar a casa deles, você chegasse para eles e falasse assim: querido pai, amada mãe, tu que me concedestes numa linda noite de amor, e que criastes com todo zelo e conjugastes dessa forma, poderias me dar, ó Pai, um copo d'água? Teria eu a liberdade, se for da sua vontade, acesso à geladeira? Então não tem como a gente ter um relacionamento íntimo numa situação assim. Nós temos que abrir o nosso coração, orar ao nosso Pai com sinceridade. E transmitir essa cultura de sinceridade relacional também com Deus aos nossos irmãos, nessa questão do paizinho querido, do Abba Pai, né? Do relacionamento íntimo. Porque eu não consigo conjugar os verbos dessa maneira por muito tempo, mas eu consigo abrir meu coração com total sinceridade por vários minutos, no momento onde a crise ali me apertar. E aí a gente leva isso para uma questão que pode se tornar de fato uma rotina, uma prática, porque assim, certa vez eu estava lendo comprei vários livros de oração, porque minha vida de oração era muito, muito ínfima, eu senti a real necessidade. Comprei os melhores livros de indicação que recebi a respeito de oração e estava passando ali já várias semanas lendo muito sobre oração. E no meio de um livro eu me toquei, que eu li muito sobre oração, só que eu não orei. A minha vida de oração não melhorou nada, mas o meu entendimento teórico sobre oração cresceu absurdamente. Então eu peguei e parei aquele livro no meio, até hoje não terminei e não tenho pretensão de terminar. Porque a oração é algo que a gente pratica. E eu falei, quer saber? Vou parar de ler sobre orar e vou orar. A gente fala muito sobre ler a Bíblia, mas não lê muito. A gente lê muito sobre oração, mas não ora. Então a gente tem que parar de falar sobre ler e ler, tem que parar de ler sobre orar e viver a vida que a gente que é manifestada através da ação de Deus nessas disciplinas de oração.
E o interessante é usar isso como uma ferramenta prática. No próprio livro da Igreja Multiplicadora, tem ali no final, né, o Projeto André, e ele pode ser usado tanto para o evangelismo, quanto para a escolha dessas pessoas mais próximas que a gente vai trazer para a nossa equipe. Lembra que quando Jesus foi escolher os discípulos, antes ele se retirou para orar. E ali tem no Projeto André algo que a gente pode ensinar a nossa igreja a fazer e a gente pode fazer para a montagem da nossa equipe de liderança, para os nossos discipulados, né? E é seguir aqueles passos. Primeiro, selecione algumas pessoas para que você esteja simplesmente intercedendo por elas, se colocando diante de Deus como uma autoridade espiritual na vida daquela pessoa. Passe uma semana, um tempo, determine um tempo, um prazo. Vou estar orando por esse, por aquele, para entender de Deus se essas pessoas de fato são as melhores pessoas que eu posso estar trabalhando e andando e caminhando mais junto, porque é uma decisão séria que vai interferir na minha rotina diária nos próximos 1 ano, pelo menos. Depois que você passou um tempo intercedendo por ela, se posicione diante dessa pessoa como um intercessor. Alguém já disse que a intercessão é a maior prova de amor que a gente pode dar por alguém. Chega para essa pessoa e fala: eu tenho orado por você e diariamente, e eu queria saber se existe algum motivo mais específico que eu possa estar orando por você. Isso nos posiciona também como autoridade espiritual na vida dessa pessoa. Isso existe um valor nisso para a pessoa que está recebendo a intercessão. Descobrir que a gente já estava orando por ela e descobrir que agora nós estaremos orando por ela por algum motivo específico, nos aproxima dessa pessoa, entender as suas lutas, as suas dificuldades. E eu fiz um caderninho lá, né, e dentro dos meus 8 hábitos eu colocava o nome da pessoa e o pedido que ela posicionou. E dá-lhe intercessão e dá-lhe oração. Depois desse período, é a hora de desafiar essa pessoa para um convite. Ali eu já estou bem posicionado espiritualmente, estou posicionado ali relacionalmente. E aí a gente executa o terceiro passo ali do Projeto André. Se eu estou evangelizando, convidando para reunião, para o discipulado, pequeno grupo, para grande celebração, ou se eu estou na formação da minha equipe, convidando essa pessoa para uma conversa, para um bate-papo, para um projeto de formação de liderança que eu estou propondo, para uma caminhada de discipulado, e se houver essa testificação, essa confirmação da parte de Deus, esse entendimento nosso, convidar essa pessoa para um desafio. Então, a oração é o primeiro princípio da Igreja Multiplicadora, isso é espetacular, e eu deixei quase que para as últimas aulas aqui, que já estamos partindo para o encerramento, porque é a coisa que tem que estar mais fresca na nossa cabeça. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Quando a gente ora, é Deus quem trabalha. A oração funciona como um detox da nossa alma, porque a gente abre o nosso coração diante de Deus, tira todas as nossas toxinas, e na lei da termodinâmica espiritual, nós não estamos orando para mover o coração de Deus, mas estamos orando para alinhar o nosso coração com o coração de Deus, né? Sabe como é que é a termodinâmica, né? Você pega um copo d'água com 25 graus, um gelo a 4 graus, e joga, e a água quente esfria e o gelo frio esquenta. Mas quando a gente se relaciona com Deus, Deus é imutável, porque o seu calor, vamos por assim, tipo jogar uma pedra de gelo no sol. Quem muda é o gelo, o sol não muda nada. Então, quando a gente se relaciona com Deus, ao achar que a gente está ali movendo o coração dele, não, a gente tá sendo transformado e realinhado à sua vontade boa, perfeita, agradável na nossa vida. Então a gente precisa dedicar esse tempo à intercessão, não para que a gente esteja direcionando Deus para fazer alguma coisa, mas porque ao interceder por fulano, por um projeto tal, espiritualmente falando, sobrenaturalmente falando, a gente vai estar se alinhando ao projeto de Deus para aquilo no nosso coração, e vai estar nos capacitando, nos posicionando para executar e chegar num terreno totalmente regado já, arado, preparado, que a gente tem só a função de lançar a semente, lançar o convite. Venha participar do projeto, vamos participar do projeto. E aí você apresenta o projeto, aí você apresenta a visão,
mostra os porquês, né? Sempre quiser fazer alguém pertencente, vamos falar um pouco mais disso sobre alguns princípios de transição e implementação. E vai estar com o seu coração bem alinhado, bem pautado e seguro de que essa decisão que você tomou é de fato a melhor decisão, é de fato testificada por Deus e com respaldo espiritual para essa execução, porque em último caso, irmãos, nosso ministério é um chamado espiritual. E se Deus não agir, tudo que a gente está falando aqui não serve para nada, né? Não é por sabedoria, palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é demonstração do Espírito, do poder de Deus, é pelo poder, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Então, o que a gente precisa de milagre, novo nascimento, é transformação de vida, o que a gente precisa é do agir de Deus, e Ele instituiu isso através da oração, através da intercessão, e é algo que a gente tem que parar de falar, discutir, ler e começar a praticar, aplicar, a colocar como disciplina diária na nossa agenda e ensinar a nossa igreja a executar isso, porque esse é o segredo dos avivamentos, esse é o segredo do grande êxito, esse é o segredo de todo grande homem de Deus que foi tremendamente usado por ele, homens de oração que alinharam seu coração ao coração de Deus e responderam positivamente em obediência à direção que o Espírito Santo deu a cada um. Então, tenhamos como prática a vida de oração e como estratégia instrumental a intercessão, tanto para o discipulado quanto para a equiparação e montagem da nossa equipe. E isso vai fazer toda a diferença na hora da gente implementar e começar o processo de transição ou plantação de igreja ou transição de ministério. Reflita sobre isso e se fizer sentido para você, comece aplicando hoje. E em pouco tempo você já vai perceber a diferença. Antes de qualquer coisa, dedique-se à oração e à intercessão e perceba, confie nele, entregue seu caminho ao Senhor e você vai ver o que ele fará. Isso é um fato. A gente sabe disso, só precisa praticar. Deus abençoe, fique na paz e até mais.